No princípio, Deus criou os céus e a terra. Aqui nós vamos falar, pessoal, sobre Gênesis, capítulo 1, a criação de Deus. Se inscreva no canal, ative notificações, compartilha nos seus grupos, todos os grupos que você tiver cristão, para que mais pessoas venham escutar a palavra do Senhor. Amém? Fica com o vídeo. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre as luzes e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi tarde e manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céu, e foi tarde e manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao juntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente, conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cujo semente estava nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi tarde e manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre as dia e noite, e seja eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e seja para luminare na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, iluminar para o maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra. E para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi tarde e manhã, o dia quarto. E disse Deus: produza as águas abundância, répteis de alma vivente. E foi a aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produzem, conforme a sua espécie, e toda ave de aves conforme a sua espécie. Viu Deus que era bom. E Deus o abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves multiplicai na terra. E foi tarde e manhã, o dia quinto. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e réptil, e feras da terra, conforme a sua espécie. Assim foi. E disse Deus: façamos o homem
a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Deus o abençoou e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda ave em que há fruto que dê semente, sei-vos-á para mantimento. E todo o animal da terra, e a toda ave dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus que tudo quanto tinha feito, eis que era muito bom. E foi tarde de manhã, dia sexto.